Há 22 anos atrás, era lançado o primeiro jogo da franquia Budokai. Dragon Ball Z Budokai, ou simplesmente Dragon Ball Z no Japão, foi uma série de jogos da franquia de Dragon Ball produzidos entre os anos 2002 e 2009 pela empresa Jinx. Eu comentei dela em um dos vídeos aqui no canal sobre essa franquia, que possui alguns títulos derivados, mas que não necessariamente envolvidos com a linha principal dos jogos, que no caso são os spin-offs que eu já comentei naquele vídeo. Os jogos em questão que eu vou apresentar no vídeo são a da trilogia principal, no caso Budokai 1, 2 e 3. Porém, todos esses três jogos possuem versões diferentes e alternativas dentre si, muitíssimo interessantes, aliás, que eu tenho certeza que você não conhece, ou conhece, vai saber. Hey guys, I'm back, e assim como os games da franquia Budokai Tenkaichi, os jogos da trilogia Budokai se diferem muito quando se fala em gameplay, por mais parecido que seja. Mas nesse vídeo a gente vai comparar cada versão existente de cada jogo dessa franquia, seja as regiões de cada jogo, como as europeias, americanas ou japonesas, ou as versões alternativas deles, como a segunda versão do Budokai 2, por exemplo, e a mais conhecida dentre elas. Enfim, de qualquer forma, já vai deixando seu like e se inscrever no canal, porque eu te garanto que esse canal é de qualidade, pode confiar. Aproveita e já vai deixando um hype aqui nesse vídeo, porque vai me ajudar bastante também. Bom, 5 anos antes da primeira tentativa de um jogo de Dragon Ball em 3D foi o Final Bolt, aquele game de PS1 que você provavelmente já conhece. Então a primeira tarefa de desenvolver um jogo de Dragon Ball de luta para a nova geração da época meio que ficou para Jinx, responsável por desenvolver os jogos de anime na época. E em novembro de 2002 tivemos o primeiro jogo da franquia Budokai, e logo de início temos a abertura original do anime feita totalmente em 3D, ou pelo menos quase. Isso é uma das coisas mais interessantes nesse jogo, já que todas as cutscenes, além de serem bem fiéis ao anime original, são muito bem feitas e com quase nenhum problema visual. Bom, visualmente falando. Dragon Ball Budokai foi lançado inicialmente para os dois melhores consoles da época, no caso o PS2 e o GameCube, mas futuramente lançado para o Xbox 360 e PS3 na versão HD, junto com Budokai 3. Por enquanto eu não vou comentar sobre essas diferenças entre os consoles, então vamos focar nos inícios das versões internacionais primeiro, no caso a versão americana e a versão europeia, e essa última é idêntica à versão japonesa, mudando somente a linguagem, obviamente. Na versão americana e europeia, a gente tem um detalhe bem curioso entre as capas deles, onde a feita nos Estados Unidos tem um design mais parecido com a versão da abertura de Dragon Ball Kai, e a capa da versão europeia ou japonesa é toda mais padrão e com uma característica mais séria. A versão europeia, aliás, possui duas versões de capas do jogo, a versão normal e a versão platina. Eu necessariamente não sei qual a diferença entre elas, mas enfim. Na versão normal, o jogo possui 3 personagens da saga Buu, que não existem no jogo, já que ele vai até a saga Cell, que no caso o Vegeta com a roupa que ele usou na saga, os Popov e o Grande Saiyaman, mas no caso o Grande Saiyaman aparece no jogo porque ele é um easter egg. Mas enfim, já na capa da versão Platinum, esses personagens são retirados, só o Vegeta que permanece, ainda com esse errinho da roupa da saga Buu. Na parte de trás da capa, dessa vez o Majin Vegeta, Grande Saiyaman, Majin Buu, Babidi e Daburai estão nela. O problema é que nenhum desses personagens aparece no jogo, com exceção do Grande Saiyaman. Quando teve o relançamento dessa versão, os personagens da saga Buu foram substituídos pelo Freeza na primeira forma, Vegeta na forma base com o traje da saga Cell, Mr. Satan e o Raditz. Uma curiosidade bem interessante é que originalmente na versão europeia do jogo, o Mr. Satan era chamado pelo seu nome original, mas foi alterado para Hércules novamente nas versões posteriores, por conta de todo aquele esquema da palavra Satan. Enfim, aquela infantilidade toda. O jogo em si tem muito dessas censuras nessa versão, já que o anime na TV desses países tinha um histórico de censura muito grande, e da mesma forma, infelizmente, o primeiro jogo da trilogia Budokai teve muita dessa censura aqui na versão europeia. As lutas, assim como os ataques dos personagens, permaneceram os mesmos, porém, algumas das cutscenes foram recolocadas para encobrir os ferimentos e efeitos de sangue. Esse jogo tem muitas inconsistências na dublagem também. Na versão americana, por exemplo, contém as vozes da versão dublada do anime pela Funimation nos Estados Unidos, e todas as outras versões que não são americanas contêm a dublagem japonesa original do anime, mas obviamente com legenda. As aberturas mudam também, onde o Xalá Rechalá é só utilizado na versão japonesa do jogo, por conta de muitas questões que os países não tinham essa abertura na época, enfim. Bom, falando comparativamente entre as versões de PS2 e de GameCube, os games são basicamente os mesmos, porém, uma versão de GameCube foi lançada quase um ano depois da versão de PS2, eles aproveitaram a oportunidade para melhorar os gráficos usando o Cell Shading, que de certa forma é basicamente superior à versão original, lembrando muito mais do que vamos ver na sequência dos jogos. As alterações e censuras aqui também são presentes, sendo as mesmas da versão de PS2, então o que realmente muda aqui são apenas os gráficos mesmo, pra melhor, obviamente. Tá, mas parando um pouco pra falar sobre os pequenos detalhes desses jogos, vamos falar sobre o que realmente é o foco desse jogo, o combate. Além de ser um jogo de luta, é óbvio que o elemento chave é definitivamente sua jogabilidade. E analisando um pouco sobre como o jogo funciona hoje em dia, é um jogo bem básico e simples. Não que seja horrível de se jogar, mas simplesmente não tem profundidade e segue literalmente o que a gente conhece, como combos ou ataques de ki. Na época era algo muito impressionante, obviamente, se for comparar obviamente com as versões lançadas anteriormente
anteriormente ou posteriores. E uma coisa que me deixa bem angustiado é que esse Kamehameha amarelo que os personagens têm é simplesmente muito nada a ver, mas de resto é bem tranquilo. E a diferença desse primeiro jogo com os outros é que os especiais são alterados por cápsulas, o que torna o jogo bem mais personalizável pro jogador, além de poder equipar qual transformação usar no jogo, tirando o fato de que fica super desbalanceado. O modo história é o básico, já que você segue aquele esquema de sair de uma batalha pra outra quando termina uma missão, e vai desbloqueando cápsulas que liberam personagens ou poderes no jogo, além de, é claro, das cutscenes que eu comentei antes. O modo história finaliza na luta final do Gohan contra o Cell, não tendo a saga Buu, deixando o jogo tendo um final ruim, entre aspas, digamos assim, já que nele o Goku morre e a Terra agora tem um Gohan como protetor. E nesse jogo possui alguns bônus na história, onde temos o Vegeta se transformando em Super Saiyajin na saga Saiyajin, o Freeza conseguindo a imortalidade no jogo, e o Cell absorvendo o Kuririn sem querer e acaba virando um Cell Júnior modificado. Esse jogo também tem o minigame mais original e difícil de todos, que é simplesmente você segurando o Raditz enquanto o Piccolo tem que fazer o Makanku Sapo, e meio que tem que girar os analógicos pra manter ele no centro. Então basicamente se resume em, caso você não morra, você perde. Além do modo história, temos o modo duelo, o modo torneio e o modo treino. Mas o modo que mais se destaca de primeira vista é o modo do Mr. Satan, que em resumo é uma releitura dos jogos do Cell, onde você enfrenta todos os personagens daquele torneio, só que usando o Mr. Satan. E uma coisa bem legal desse jogo que raramente temos nos jogos atuais são as skins alternativas dos personagens, como o Goku e o Vegeta usando roupas de motoqueiro sem motivo algum, o Piccolo com a skin do Nail, Zarbon usando uma roupa de galã ou algum romântico genérico, e o Nappa usando a roupa do Vegeta na saga Saiyajin. E diga-se de passagem, é a melhor skin até agora. Apesar dos pesares, Budokai 1 vendeu bastante na época, sendo o primeiro grande marco da franquia nos jogos e principalmente vendendo mais do que qualquer outro game desde então. E assim, obviamente, não perderiam tempo em desenvolver um segundo jogo na expectativa de melhorar tudo o que foi apresentado. Dragon Ball Budokai 2 foi lançado em 2003 e uma curiosidade interessante é que no Japão o jogo foi lançado alguns meses depois de ter sido lançado nas outras partes do mundo. E com isso, utilizaram esse tempo a mais para fazerem algumas melhorias nessa versão japonesa, nomeada como Dragon Ball Z2. Esse game tem bastante diferenças entre as versões de cada região em relação ao primeiro jogo da franquia, sendo que a versão japonesa recebeu uma quantidade considerável de conteúdo adicional para esse jogo. Então vamos fazer uma pequena revisão das versões para podermos aprofundar na versão japonesa depois. E na teoria a principal é que tem mais conteúdo. Na versão americana da animação da abertura do jogo tem apenas a música instrumental, enquanto as versões japonesas e europeias possuem um cantor. A europeia, que por mais que não seja tão diferente das outras versões, ela é praticamente a mesma que a versão americana, com algumas opções de idiomas, obviamente, mas dessa vez com a dublagem somente em inglês, diferente do Budokai 1, que só tinha dublagem em japonês para essa versão. E sobre a versão japonesa, assim como a versão europeia, ela tem a abertura com vocais. Obviamente a versão japonesa conta com os menus e caracteres em japonês, além das substituições dos botões bolinha e X para o padrão oriental, com bolinha sendo usado para confirmar nos menus e o X para cancelar, o básico dos controles dessa região. Nessa versão possui as adições que eu comentei, como novas dificuldades para o modo história, que são as dificuldades Z, Z2, e agora o Goku tem um traje adicional, que no caso é a roupa danificada de Namekusei, e o Piccolo tem a capa com turbante. E fica de curiosidade que esses trajes foram adicionados na versão HD Collection do Budokai 1 e Budokai 3 também. O Freeza nessa versão possui uma skin baseada no seu filho Kuriza, o personagem do mangá Neko Majin Z, que na verdade nem é canônico pra história, então tanto faz. Essa é uma skin totalmente nova, literalmente, já que em vez de ser só uma skin simples, ela ainda tem mudanças visuais nos ataques e até na Death Ball do Freeza, além do Kuriza se transformando na forma final ao usar a cápsula da nave espacial do Mecha Freeza. Os cenários nessa versão são diferentes também, com variações do período de dia e algumas coisinhas no cenário. Aliás, a versão de GameCube desse jogo é basicamente a versão japonesa, com gráficos melhores e agora que o jogo tá em inglês, só que sem skin do Kuriza, mas em compensação eles ainda mantiveram os recursos do Dragon Ball Z2, que o Budokai 2 de PlayStation 2 não possui. Basicamente é a melhor experiência em inglês do Budokai 2 que você pode conseguir. Mas agora, uma versão que podemos dizer que é definitiva desse jogo, entre aspas, é o Dragon Ball Z V2, ou 2V. Enfim, que resumidamente é uma versão renovada do Dragon Ball Budokai 2 da versão japonesa. Ela foi lançada exclusivamente no Japão no PlayStation 2, então infelizmente não vai ter legendas ou o jogo em si em inglês. Na época só tinha 2.000 cópias do jogo que foram feitas para distribuírem para alguns leitores da revista V-Jump, que era uma disponibilizadora de revistas para jogos, enfim, aquela coisa da época. Embora a maior parte do jogo seja igual à versão de Dragon Ball Z2, alguns recursos novos foram adicionados. Isso inclui novos trajes alternativos para vários personagens, sendo o principal o Cooler como um traje alternativo pro Freeza. Já de cara o jogo já te libera 100% de tudo, seja personagens, cápsulas e até mapas, porém não é possível salvar, nem voltar a algum save desse jogo. A arena de artes marciais também foi retexturizada e modelada para divulgar a V-Jump da época, onde tem a logotipo dela no meio da arena, cenário diurno, e um letreiro no fundo, a logo do V-Jump no cenário noturno. Nessa versão, o Freeza e o Cell têm suas versões Majin jogáveis, coisa que não tem nas outras versões, já que eles são apenas personagens para aparecerem no modo história, mas que sejam apenas skins. E como eu já tinha dito, a principal novidade desse jogo é a nova skin do Freeza, e nesse caso é o Cooler. E por mais que até o nome dele mude, tendo agora o textinho em japonês escrito Cooler, todos os movimentos, poderes e até mesmo a voz são as mesmas do Freeza. Mas o legal é que quando ele entra na nave do Mecha Freeza, o Cooler fica na forma metálica dele e até no Supernova aparece aqui
como no Ultimate. Mas no geral é praticamente isso que essa versão tem de especial. Por mais que seja bem relevante atualmente, se for comparar com as outras versões, até porque o Budokai 2 em si ficou bem obsoleto hoje em dia, é bem interessante se ver essa versão aqui. O modo história desse jogo é um dos problemas dele, já que todas as cutscenes do jogo anterior, que são um ponto positivo de certa forma, foram completamente substituídas por esse jogo de tabuleiro sem sentido. É bem fácil de se entender como funciona, mas o entediante desse modo é que você tem que girar ao redor do mapa todo usando sua equipe, e tendo batalhas não muito interessantes contra os inimigos. Pelo menos os mapas vão mudando de acordo com o passar das fases. É uma ideia nova e bem interessante de primeira vista, mas ter que lutar contra os mesmos personagens 5 vezes em uma missão só é muito entediante. Acabei não falando muito sobre o combate e jogabilidade desse jogo, mas resumindo, praticamente remodelaram tudo o que tinha para poder se adequar a esse estilo novo de arte em cel shading. Além do combate, que antes era bem mais básico, e aqui agora tem muito mais coisa para fazer no meio do combo, principalmente na facilidade de realizar ataques fora de combo. O jogo também faz um uso melhor dos ambientes em 3D, dando um exagero a mais nos especiais dos personagens, e por mais que algumas coisas tenham mudado, o jogo ainda utiliza o sistema de cápsulas que foi apresentado no Budokai 1 para poder trocar de skills, mas expandindo um pouco mais para podermos usar agora absorções e fusões que foram apresentadas na saga Buu. E foi com esses adicionais que fizeram esse jogo ser um diferencial a mais, onde temos fusões e absorções bizarras dentro do game. E além das fusões tradicionais, temos o Goku e o Mr. Satan fundidos e o Yantia com o Tenshinhan também. E nesse jogo o Majin Buu consegue absorver mais personagens também, como Vegeta, Cell e Freeza. O único problema dessas partes das fusões é que não tem o Gogeta no jogo, então você praticamente só tem o Vegeta como fusão do Goku e Vegeta. Mas cá entre nós, ele é a melhor fusão que existe, mas o melhor mesmo vem agora. Dragon Ball Budokai 3 foi lançado em 2004, um tempinho depois da versão V-Jump, e nele temos a melhor versão dos jogos de Budokai até então, depois do Infinity World, obviamente. Logo de início temos a melhor abertura 2D dos jogos de Dragon Ball até hoje, com a trilha sonora mais memorável também. Logo de cara podemos afirmar, esse é o jogo mais completo desses 3 jogos. Nele a gente tem mais personagens, mais transformações, mais arenas e muito mais conteúdo. O jogo também possui 3 versões internacionais, mas dessa vez a americana e a europeia não se distanciam muito, sendo praticamente iguais, tendo como diferença que a americana agora existe a dublagem tanto em japonês quanto em inglês mesmo. Já a versão asiática desse jogo veio com o nome Dragon Ball Z 3, seguindo a mesma linha dos nomes anteriores dos Budokais do Japão, e além de obviamente ter toda a linha de áudio das vozes japonesas, onde também adicionaram mais 3 novas skins pro Goku, Trunks do futuro e Piccolo, mas que só podem ser desbloqueadas colocando senhas específicas no modo Dragon Arena, que é o modo história desse jogo. Ele foi retrabalhado quase 100% e agora consiste em um modo história único para os 11 personagens jogáveis. O diferencial daqui é que você pode girar ao redor do mundo e realmente ir atrás do objetivo do mapa, e também é possível coletar algumas cápsulas e esferas do dragão, além de obviamente fazer as batalhas do jogo. E é muito interessante que o mapa em si é cheio de referências do anime, como naves, vilas, cidades e outras coisas que poucas pessoas notam, mas que traz muita riqueza no cenário. Mas a parte ruim disso tudo é que o foco dos desenvolvedores ficou exclusivamente no mapa, já que as cutscenes que temos nesse jogo na verdade são literalmente PNGs com balões de texto, ou seja, a história toda é contada por imagens e diálogos, e sinceramente todo mundo pula. Mas eu definitivamente devo concordar que isso é muito melhor do que um jogo de tabuleiro. Enfim, o que temos como modificação também é na jogabilidade do jogo, já que a mecânica dele também recebeu uma reformulação, porque os novos sistemas de combate, transformações, esquivas e teletransporte deram muito mais profundidade no combate do jogo, e agora dá uma impressão de realmente ser um jogo de luta que replica o combate do anime original. E falando nisso, dessa vez o jogo realmente se aproxima do que realmente acontece no anime, tendo até clash de poder entre os ataques de cada personagem, e também temos o Dragon Rush como adição do jogo também, que funciona praticamente como um Quick Time Event no meio do combate. E uma coisa bem bizarra sobre o combate desse jogo é que um dos personagens jogáveis seria a Bulma. Provavelmente seria só uma skin da Videl, mas assim, é meio estranho ter o modelo 3D dela já pronto, tá ligado? Bom, a série de jogos da franquia Budokai foi um sucesso ao longo dos anos, até hoje na verdade, e alguns anos depois foi lançado o Dragon Ball Budokai HD Collection, e resumidamente é uma coletânea de jogos que inclui versões remasterizadas do Budokai 1 e Budokai 3, além de ter uma conquista para as versões de consoles. Por algum motivo eu não tenho o Budokai 2 nesse jogo, o que pra mim queria muito ver, sei lá, um Yantia fundido com Tenshinhan em HD, mas infelizmente não tem, ninguém sabe o porquê, mas vai ficar perdido no limbo por aí. O jogo foi lançado em novembro de 2012 para PlayStation 3 e Xbox 360, e ambas as versões incluem a faixa original em japonês, coisa que só tinha nas versões da Europa, mas também tem trilhas sonoras reutilizadas da versão americana. Mas assim, é literalmente só isso que muda, até porque a diferença aqui é que no jogo tem widescreen e a qualidade tá simplesmente no tal. Mas hoje em dia, se você colocar esses jogos em um emulador de PS2 com mods e os caramba, você consegue uma resolução e experiência muito melhor. No final das contas, é uma versão bem relevante a hoje em dia. De qualquer forma, a franquia Budokai se seguiu depois desses lançamentos, principalmente pelos spin-offs que eu já comentei em um vídeo aqui no canal, e obviamente com novas sagas dos jogos, como a franquia Tenkaichi, por exemplo. Resumindo tudo o que foi dito nesse vídeo, Budokai 1 foi um excelente jogo pra época, mas que hoje em dia é bem arcaico, com um fator zero em replay. O mesmo se vale pro Budokai 2, por mais que teve algumas edições e versões especiais, e por fim o Budokai 3, que chegou em quase imperfeição, sendo o melhor dos
3 jogos, depois do Infinity World. Mas enfim, esse aqui foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E se possível, dá um hype nesse vídeo também, que vai me ajudar demais. Me segue nas redes sociais e entra no link do Discord, vai estar tudo aqui na descrição. Bom, mas é isso, vejo vocês em um próximo vídeo e até mais.